para agricultura. Ali é chamado de região da Terra Roxa, tá? E ali tinha um cultivo de café, antigamente, muito forte. Depois isso foi para a soja, né? E para outras culturas hoje mais exploradas pela agricultura. Eu estudei em colégio de freiras, tá? Colégio Santa Cruz, em Maringá. Tive uma formação muito religiosa, por conta até do colégio católico, mas carmelitas. Depois fui estudar em escola pública e aí passei no vestibular para direito, resolvi fazer direito, me formei, advoguei um período, acabei depois fazendo concurso para juiz, né? E ingressei cedo na carreira, ainda em 1996. E A, aí, doutor, a, dona, mais conhecida, né? a dona Odete deu aula para o senhor, não? Sabe que eu tive aula com ela? Quando eu fui para a escola, a minha mãe era professora de literatura, português, né, que a gente chamava do ensino médio. E eu cheguei até algumas aulas com ela, mas num cursinho, não no curso regular. No curso regular não é muito bom, né? Você ter aula com a sua mãe ou com o seu pai, isso pode gerar uma série de conflitos aí de interesses que não é muito conveniente. Mas, como era a época de preparação para o vestibular, naquela escola pública, eles resolveram os professores se auto-organizarem e ofereceram um cursinho para preparar os alunos para o vestibular. E aí eu acabei fazendo esse cursinho e, sim, dentro desse cursinho tive aula com a minha mãe, mas era preparatória para o vestibular. Porque quando o senhor ingressou como juiz federal no Paraná, o senhor trabalhava na Previdência Privada. E o senhor tinha uma fama lá, né? Que era apesar de ser um juiz, trabalhar para o Estado Federal, para o governo federal, para a magistratura federal, o senhor falava que o senhor era o juiz dos velhinhos. Por quê? Então, eu ingressei na magistratura. Primeiro eu fui trabalhar numa vara de execução fiscal. Basicamente é uma vara no qual o juiz decide disputas entre o governo federal e o contribuinte em relação a impostos. E depois fui trabalhar um tempo numa vara que a gente chamava de previdenciária, que basicamente decidia o quê? A pessoa pedia lá uma aposentadoria ou uma pensão no INSS, na Previdência Pública, e às vezes o INSS nega administrativamente e a pessoa pode recorrer à justiça, pedindo, olha, o INSS denegou a minha aposentadoria indevidamente e entrava na justiça. Eu me incomodava muito com a demora dos processos, né? A justiça, infelizmente, brasileira é muito lenta. Eu respeito muito os juízes, os servidores, mas, infelizmente, ela é ineficiente. E quando a gente fala de aposentadoria, às vezes tinha casos lá, que envolviam uma pessoa que pedia auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que é aquele tipo de benefício que a pessoa pede quando ela não tem mais condições de trabalhar. E aí eu pegava aqueles casos como juiz, e o que eu achava? Você precisa dar uma resposta rápida para isso. Se a pessoa tem razão, não tem razão, mas se ela tem razão, é dinheiro que ela está precisando, é algo que ela tem direito. Então, eu era um juiz assim um pouco bem dinâmico nisso, né? Então, eu fazia os processos correrem rapidamente e entendia que aquilo era meu dever. E aí, proferi várias decisões favoráveis, né, aos aposentados ou às pessoas que pleiteavam aposentadoria. Então, às vezes o INSS não ficava muito feliz com isso, mas era meu dever. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é natural isso, mas eu queria que você me respondesse isso, porque isso é uma indignação de muita gente que pergunta, inclusive empresários, executivos e tal. É muito natural no Estado, o delegado de polícia, quando relata o inquérito, ele conversar em algum momento com o promotor de justiça. E no seu caso, mesmo com o juiz federal, porque para quem muita gente no Brasil não entende só a magistratura, muita gente não entende que o juiz federal, ele pega o rabicho, ele começa na área dele e acaba buscando, como aconteceu no seu caso na época, em alguns outros momentos, em alguns outros estados, e acabou puxando o processo para Curitiba, que
literalmente, em algum momento, foi questionado isso, que ninguém entendeu até então por quê. Não é normal, apesar de ter tido agora há um tempo atrás, uma decisão do Supremo, que o juiz não pode conversar com o promotor, não é normal isso? Sim, no fundo, tudo que foi feito na Operação Lava Jato foi regular, foi com a lei, baseado na lei, com base nas provas. O que você tem é que a sua justiça começou a funcionar contra pessoas muito poderosas. E Exatamente. tem aquele ditado, que em parte é verdadeiro, né? Que o rico, o poderoso, nunca vai para a cadeia. Que mesmo quando comete um crime, o sistema acaba protegendo ele. E durante a Lava Jato isso foi quebrado. Pessoas que cometeram crimes foram responsabilizadas. Depois, anos depois, começaram a surgir essas histórias, que no fundo buscam anulação de condenação de gente que praticou crime de corrupção. Mas conversas, né, comunicações entre juiz, advogado, promotor, policial, isso não é uma coisa corriqueira nos nossos Normal. tribunais, todo mundo sabe disso. Tem juiz, desembargador, ministro que recebe advogado e conversa, que recebe promotor e conversam. Recebe a parte, né, Pode que a gente dizer, fala. o que pode ter alguma coisa errada é o conteúdo da conversa. Agora, eu posso te assegurar, nunca houve conversa inapropriada na Lava Jato, minha com advogado, minha com promotor. Então, isso tudo é conversa fiada para anular a condenação de gente poderosa, né, que cometeu crime de corrupção. Outra coisa que também eu quero lhe perguntar, eu quero que você seja bem claro nisso. Havia alguma. Bom, deixa eu ainda ficar um pouquinho lá atrás, na Lava Jato. Eu tive uma conversa com um delegado federal há muito tempo atrás, inclusive eu mesmo soltei uma matéria relacionada a isso, não a esse caso, a essa. O senhor era uma pessoa que estava mudando o país e mudou muita coisa, inclusive, né? Mas tentaram. E o senhor andava na rua, ia em algum lugar público, em algum evento, o senhor era ovacionado por causa disso. E eu sei de uma história, que o senhor estava uma vez com um delegado federal e o senhor comentou isso, que por que as pessoas ficam me ovacionando se eu estou cumprindo a minha obrigação? O que você tem a dizer sobre isso? Eu sempre vi meu papel como juiz esse. Vamos colocar também, Zacarias, de maneira muito clara. A Lava Jato ela foi uma conquista das instituições. Tá? Eu fui uma das pessoas envolvidas no caso, juiz lá na primeira instância. Mas teve outros juízes em primeira instância, lá o Marcelo Bretas, que teve um grande ótimo, estive com ele também. Tá? Teve o tribunal em Porto Alegre, teve o STJ, né, em Brasília, o próprio STF. Ele apoiou muito a Lava Jato no começo. Vamos lembrar aí o Teori Zavascki, o ministro Teori, o saudoso ministro Teori Zavascki, que, acima de tudo, foi uma conquista das pessoas. Né? As pessoas saíram às ruas aos milhões em 2015 e 2016 para protestar contra a corrupção. Então, isso foi uma conquista da população brasileira. Você avançar no combate à corrupção é algo que nos traz orgulho. Não existe nenhuma vergonha em combater a corrupção, em revelar o mal feito, em você punir aquele que rouba o erário, que rouba as pessoas. Isso é motivo de orgulho. E o Brasil tinha muitos motivos para se orgulhar do que foi feito durante a Lava Jato e foi, inclusive, elogiado internacionalmente. Eu vi isso. Eu viajava para outros países e as pessoas me perguntavam, né, como é que o Brasil está conseguindo fazer isso? Porque a gente tem o mesmo problema aqui. A gente não consegue punir quem faz coisa errada, porque essas pessoas são muito poderosas. Então, isso é um motivo de orgulho. Né? Agora, o que acontecia na época, eu acabei ficando uma das faces mais visíveis da Operação Lava Jato, e progressivamente a gente começava a perceber, você entrava nos recintos, as pessoas te aplaudiam, show até, eu fui em um outro show durante esse período, apresentação em teatro, e a mesma coisa acontecia. Isso era bom, né? É importante, porque revelava o sentimento que as pessoas tinham no sentido, olha, eu quero um país melhor. E um país melhor exige que a gente não esconda quem fez coisa errada, que a gente puna esses comportamentos. Bom, eu digo não por mim, mas para os colegas, muita gente, é óbvio que naquela época
Era uma situação totalmente emocionante. Agora, uma indignação que todo mundo também comenta, eu queria que o senhor respondesse, que nunca ninguém lhe perguntou, de repente a gente não viu. Quando o senhor aceitou para ser ministro, eu até fiz uma matéria na época, eu te copiei, eu dizendo assim, pô, eu acho que ele não vai aceitar. Quando o senhor aceitou para ser ministro, o senhor havia alguma promessa? Ou o senhor acha que foi imaturo nessa história, acreditando que poderia mudar a questão de montar projetos contra a corrupção e tudo mais? Zacarias, não me arrependo de ter aceito esse convite. Veja, nós não podemos pensar o governo hoje com os olhos de 2018. Era um presidente recém-eleito. Havia muita esperança e expectativa. Não que o presidente não tivesse, na época, os seus problemas, mas muita gente acreditava que aquele deputado exótico ia ficar para trás, que a gente ia ter um possível estadista, que tem um comportamento diferente. Ou, se não tivesse estadista, pelo menos alguém que iria delegar muito o trabalho, né? Muito o papel que teria realizado. Então, havia uma chance de dar certo. Havendo uma chance de dar certo, era meu dever aceitar aquilo. Eu não aceitei isso por causa do presidente. Eu aceitei isso por causa das pessoas, da população, que queria, né, que o Brasil melhorasse, que o Brasil fosse adiante, que a gente se tornasse um país diferente. Então, não me arrependo de nada, não. Pelo contrário, eu fui com meus princípios, fui com meus valores, deixei de lado uma carreira, tá, na magistratura, que é mas invejável, que eu poderia fazer mais em Brasília. E eu já tinha encerrado o meu papel como juiz na Operação Lava Jato. Então, era um momento ali de mudança, de consolidar esses avanços. O que não deu certo, tá, foi a consolidação do combate à corrupção. Como ministro, eu consegui avançar no combate ao crime organizado. Também tivemos avanços importantes na redução da criminalidade violenta, com políticas públicas importantes, né, o programa Vigia de Fronteiras, a transferência dos líderes do crime organizado para presídios federais e o isolamento dessas lideranças. Tá? O nosso Rede Nacional de Perfil Genético, que tem permitido um aumento da resolução de crimes, especialmente de assassinatos. Apresentei projeto de lei nos termos daquilo que eu acreditava, né? Para melhorar, deixar a legislação mais robusta. Tá? Mas eu não tive o apoio do presidente, até tive sabotagem no combate à corrupção. E aí realmente não foi possível avançar. Tá? Então não foi maturidade, quer dizer, o senhor falou, não, eu vou decidir, Não, foi uma vou decisão aproveitar o pensada. momento. Eu Porque. faria tudo de novo, Zacarias. Eu não fui ali. Talvez fosse Eu fui ali as. para o cargo de ministro, É. pelo prestígio, pelo poder do cargo de ministro. Eu fui porque eu acreditava na perspectiva de mudança. Tá? E o que aconteceu? Quando eu estive no governo, chegou um momento que meu projeto foi sabotado, tá? Que a minha percepção que o presidente queria, que ele queria, na verdade, era um ministro que protegesse a família dele de investigação por corrupção, por rachadinha, por peculato, eu saí. Meu compromisso sempre foi com a população brasileira, com aquilo que eu acreditava. Para todo brasileiro, se você for perguntar o que você queria lá em 2018, você queria um país mais honesto, mais íntegro. Só que assim, a gente vai retomar isso. A gente está retomando. Esse projeto eu voltei, tá, com vários objetivos. A gente precisa romper essa polarização que torna o país infantil, que impede que as pessoas vejam umas às outras como irmãs, que vejam umas às outras como, vamos dizer, tripulantes, passageiros do mesmo barco. O Brasil tem que dar certo. E o Brasil não pode dar certo quando a gente começa a tratar um ou outro como inimigo. Isso é profundamente errado. Por isso, eu coloquei meu nome à disposição. Eu acredito que a gente pode romper essa polarização e a gente pode voltar a discutir o Brasil em termos racionais. O que a gente quer para o nosso país no futuro? O que a gente quer para o país dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos? Que tipo de educação que você quer para eles? Que tipo de saúde
E também combate à corrupção. Você quer ter, afinal de contas, um governo honesto? Ou você quer ter um governo corrupto? Ou você quer ter um governo desonesto? Ou você quer ter um governo que pensa apenas nele mesmo e não nas pessoas? Se a política não for destinada a fazer que a vida das pessoas fique melhor, dar oportunidade para as pessoas desenvolverem as suas potencialidades, então ela não serve para nada. Nós precisamos parar com esse paradigma e falando numa linguagem mais popular, né, de política, de parar de vender a mãe e não entregar. A realidade é essa. Isso cabe a qualquer instância, qualquer partido, qualquer coisa. Eu evito até de falar porque não é minha praia. De verdade, sou jornalista, mas não entendo nada de política, não quero nem entender. Mas o que eu quero dizer, a questão é comportamento, que é a nossa praia, e o editorial institucional. Eu acho assim, é isso que é importante. Eu queria lhe perguntar, até foi ótima essa sua resposta, porque eu nunca ouvi. A gente ouve as pessoas falando, porque ele aceitou, por que não aceitou? Eu vou te fazer a última pergunta, que também deixa muita gente indignada, e eu queria saber se o senhor pode responder. Quando o senhor saiu do Ministério, o senhor teve que fazer uma coletiva e falar literalmente por quê. Eu sei que incomodou muita gente. Não, porque ele foi dedutor, ele contou, ele foi lá e falou, devia ter saído e ter ficado quieto. Por que foi daquela maneira? Dá para explicar, não? Porque era a coisa certa a fazer, Zacarias. Simples assim. Eu sempre tive o compromisso em fazer a coisa certa. Aí eu não entrei no governo para servir um mestre. Eu entrei para servir o país. Se o governo me pede para fazer coisa errada, ele sabe que não vai ter o meu aval para isso. E eu entendi que eu precisava falar a verdade para as pessoas. Por que eu estava saindo? Aos brasileiros nós devemos, no mínimo, a verdade. Tá? Então, assim, não tinha uma opção, não tinha como eu sair simplesmente não falando nada. E peraí, dedo duro do quê? Né? Ou seja, eu não estava revelando ali um segredo particular da vida privada de ninguém. Eu estava revelando simplesmente que o governo, e todo mundo sabe disso, o governo não tem compromisso atual com o combate à corrupção. O governo está diretamente responsável pelo enfraquecimento do combate à corrupção e pelo retorno à política do ex-presidente Lula. Ao enfraquecer o combate à corrupção, teve esse efeito colateral. Ao contrário, eu, durante o governo, sempre batalhei por essas boas causas, pelo fortalecimento do combate à corrupção. E quando esse projeto foi comprometido, como é que eu vou continuar no governo? E eu vou sair e vou dizer o quê? Que eu cansei? Estou estafado? Não, as pessoas merecem a verdade. Né? A gente tem que dar a verdade para as pessoas. Como é esse projeto agora, Zacarias? Eu tenho dito, olha, pelo menos alguém vai falar a verdade em 2022. Né? Vai apresentar projetos, vai apresentar soluções para o país, e a gente vai discutir, a gente quer ouvir todo mundo, mas, acima de tudo, e isso é o que diferencia, não dos nossos inimigos, mas dos nossos adversários, pelo menos alguém vai falar a verdade, e não vai ficar mentindo para vocês. Bom, eu vi um post seu esses dias, e tem várias coisas para te perguntar. Agora, vamos deixar lá para trás, que já foi. É importante essas perguntas que eu lhe fiz, porque era uma indignação de muita gente. São coisas muito simples de se responder, mas está se levando muito lá na frente. Eu acho que já está explicado aqui por quê. Se foi imaturidade, se foi que promessa que foi feita e tal, assim, para deixar bem claro. Porque, na realidade, na época, todo mundo achava, né, principalmente do meio jurídico, os magistrados. Até eu quero agradecer ao Dr. Roberto Porto, desembargador, aí tá achando que a entrevista está sendo ótima, até para ouvir isso, desembargador do Estado de São Paulo, que estava todo mundo indignado. Não, por que saiu, por que deixou, entendeu? E agora acabou entrando na área política. E agora o senhor acabou de colocar um post lá dizendo, eu sou candidato realmente à presidência, não ao Senado. É isso? Sim, veja, eu estava tranquilo, trabalhando até fora do país, no setor privado, mas falava com todo mundo sobre 2022.
E a minha percepção toda é que os brasileiros estariam caminhando para um funeral, não para uma eleição. Porque os dois extremos que estão aí, o governo atual, que não está dando certo, está nos entregando hoje estagnação econômica, desemprego, fome. Zacarias, a gente tem visto as cenas na TV e nos jornais, fila dos ossos. Isso é algo assim triste, né? Diz a alma como isso é negativo, como as pessoas estão sofrendo. E o outro governo que já não deu certo anteriormente, um governo que teve os dois maiores escândalos de corrupção da história, que é o governo do PT, que entregou um país em recessão. Tá, em 2014 a 2016, a gente teve a maior recessão da história do Brasil. A economia caiu mais do que na pandemia, para você ver o quão foi trágico essa gestão do PT. E falando ali em 2021, final de 2021, as pessoas me colocaram, olha, você é uma pessoa que pode romper a polarização. E algumas pessoas me diziam, você é a única pessoa que pode romper a polarização. Olha, se é assim, eu poderia ficar fora desse jogo, mas eu quero um país para voltar. Eu quero um país melhor para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Eu quero um país com futuro. Tá? Por isso eu resolvi colocar o meu nome à disposição para esse projeto que a gente está construindo, que a gente vai conversar com todo mundo, tá? E a gente tem que começar a ouvir as pessoas. Vamos ouvir cada um, cada brasileiro, cada brasileira, qual que é o país que eles querem para construir esse projeto juntos. Tá? A gente não pode achar que a gente está preso nessa armadilha da polarização desses dois extremos, entre uma coisa ruim e outra pior, mas a gente não sabe qual. Me parece que você está com problema. Parece que você tá com problema de energia aí. Talvez vai travar seu celular aí. Eu já recebi um comunicado. A gente teria até mais tempo para falar, porque a nossa grade na TV é de 1 hora, né? O senhor está me ouvindo ainda? Muito bem, né? Está me ouvindo ou acho que já travou, né? Já. Tá, tá sem som. Tem, sem som. Entendeu? Uma travadinha aqui. Coisa da tecnologia, né? Até isso a gente tem que avançar. A imagem está meio travada aí. Será que dá para a gente continuar? Não? A internet, não? Teria muita coisa para falar ainda do seu caminho. Opa. Tá me... Doutor, pode sair e voltar de novo. Pode sair e voltar. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo? Eu tô te vendo. É só, Cris, é só... Tá me ouvindo agora? Tô bem, tô bem. Nós temos tempo ainda, doutor, para falar do seu projeto. Temos tempo. Doutor, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Peraí. Vê se você tá me ouvindo aí. Agora, vamos ver. Agora tá? Tô. É o som. Som tá. O som. Tô ouvindo. Quer sair e voltar? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá bom. Temos tempo ainda? Não dá para falar mais? Vê com a Cris aí se dá. Como é que tá a imagem aí? Parece que tá meio... Tá ruim a imagem. Só se o doutor sair e entrar de novo. Doutor, sai e entra de novo. Internet. Estamos aqui direto da Flórida, no Cartão de Visita News. A nossa conversa com o Dr. Moro estará no portal Cartão de Visita News R7. Estará no... Deixa eu tentar chamá-lo aqui. Vamos ver se consigo chamá-lo aqui. Vamos ver. Se ele volta aqui com a gente. Aqui, vamos ver. Aqui, vamos ver aqui. Sérgio. Aqui. Vamos ver se eu consigo chamar nosso convidado novamente. Para entrar.
caiu a live. Vamos ver. Se despede aí da turma. Estamos no ar. Bom, quero agradecer quem estava comigo. Eu estava com o doutor Sérgio Moro, mas ele parece estar com dificuldade de transmissão. Ele está lá na Paraíba, eu estou aqui nos Estados Unidos, entendeu? Vamos tentar ver, eu vou tentar chamá-lo mais uma vez, vamos ver se a gente consegue colocá-lo no ar. Senão a gente vai ter que encerrar a nossa live. Vamos lá, vamos tentar aqui. Estou convidando de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. De qualquer maneira, eu quero agradecer nossos apoiadores, ao grupo, a consultora Pereira Alvim, de Ribeirão Preto. Quero agradecer o grupo Tato de Comunicação e suas multiplataformas, onde será retransmitido. Eu quero dizer, a nossa conversa estará no cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil Televisão, estará também no Correio do Papagaio do sul de Minas, tá? Todas as pessoas que estão aguardando são... o doutor Moro está tentando entrar novamente aqui pela internet. Vamos ver se a gente consegue, porque nós temos muitas pessoas assistindo aqui. Vamos aguardar aqui, porque de repente ele consegue entrar. Vamos tentar aqui, vamos tentar, para ver se ele... Eu estou convidando ele de novo, vamos ver se ele consegue entrar, porque tem muita gente na nossa live. São 5.500 pessoas nos assistindo simultaneamente. E vamos ver se ele consegue entrar, me chamar aqui para a gente entrar. Vamos aguardar aqui para ver se a gente consegue que ele entre. Vamos lá, vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. Ele deve estar. A assessora dele me informou que estava com problema de coisa. Eu estou tentando aqui, ó. Estou convidando ele aqui. Vamos ver se ele consegue retornar. Estamos no ar, no cartão de Visita News. Ainda temos algum tempo para falar aqui. Quero dizer que a nossa palavra... não vai... então tá. Então vamos ter que encerrar mesmo, porque a transmissão está muito ruim. O doutor Moro está lá no Paraíba. Doutor Moro, quero agradecer a sua presença, o teu prestígio. Falamos muito pouco de política, que não é um perfil literalmente, mas seria bom que o senhor falasse mais um pouquinho a respeito do que o senhor tem para oferecer para o Brasil e os seus novos projetos e o pessoal da economia, tá? Quero agradecer o pessoal que está presente, são 6.000 pessoas aguardando o doutor Moro, mas não vai conseguir entrar por causa da internet. E vamos tentar fazer em algum outro momento, se ele quiser, a gente já está aqui o convite. Podemos retornar na próxima quinta-feira, que é o nosso horário padrão, às 19h20 aí do Brasil. Aqui eu estou recebendo a comunicação dele que ele não está conseguindo entrar por causa da internet. Então, vamos ver se a gente consegue fazer na próxima quinta-feira para falar dos projetos dele e tudo mais. Obrigado. Quero agradecer a todos aí que estamos direto dos estúdios da Flórida com nossos correspondentes, casal Di Madeu, daqui da Flórida, que cedeu a sua estrutura para essa entrevista, tá? Sintam-se um abraçado. Quero agradecer os magistrados que acompanharam, Delto Pastore, doutor Roberto Porto, muita gente. Doutora Luísa Tavares, um monte de gente. Lisa Tavares, muita gente que nos acompanhou aí, tá bom? Até mais.